Chegando aqui com a minha camisa do Eterno 9 depois de um dia extremamente cansativo, porque a verdade é que essa janela de transferências do Fluminense está dando uma dor de cabeça tremenda, tanto com relação aos nomes, como também com essas notícias que atualizam a toda hora. Tanto que vocês estão vendo que a gente está ficando sem os nossos vídeos de atualização, justamente por conta desse monte de informação. Então vou tentar fazer um resuminho básico aqui do que a gente teve hoje. Vou fazer um vídeo um pouco mais opinativo. Eu sei que a galera que acompanha a live talvez já tenha escutado um pouco da minha opinião sobre isso, mas vou tentar aqui estruturar um pouco melhor pra galera que talvez não tenha participado das 2 horas de live ficar por dentro num videozinho mais curto. Então, se você quer saber o que rolou nesse dia, com relação à janela, minha opinião sobre, quer compartilhar sua opinião também, esse vídeo tá aqui pra isso. Meu nome é Julia Cunha e esse é Dominado pelo Flu, então vamos de vinheta. Chegou e já sabe, se você curte trocar ideia sobre o Fluminense, curte ter informação sobre o clube, não esquece de chegar deixando aquele like. E a gente vai começar esse vídeo falando sobre o que pra mim é uma das... Cara, não dá pra dizer que é a principal loucura do dia, porque a gente teve o Marçal. Mas eu acho que vale a gente começar com um assunto sério, que é essa situação do Zé Rafael, Gabriel Menino, com o Fluminense aí podendo oferecer como moeda de troca Martinelli, tá? Pra quem tá um pouco por fora, eu vou resumir a situação. O GE divulgou que o Fluminense fez uma proposta oficial pelo Zé Rafael, que já tinha sido ali colocado como interesse, mas agora houve uma proposta do Fluminense. E aí, uma apuração da galera do Jornada Catel 1902, ou seja, Gabriel Amaral, Vitor Lessa e Cauã Tinoco, indicou que o Fluminense tinha o interesse de envolver o Gabriel Menino também nessa negociação, com a possibilidade da troca do Martinelli, né? Então, iria Martinelli e viriam esses 2 jogadores. Acho que um ponto que vale a gente ressaltar é que talvez a galera esteja pensando que se trata apenas de uma troca. A gente pega 2, manda 1 e é isso. Na verdade, a gente tá falando que a negociação envolveria uma troca, mas não quer dizer que não vai envolver valores. Muito pelo contrário, né? Duvido que o Palmeiras vai entregar 2 jogadores deles e pegar um nosso e por aí vai. Ficar dessa forma. Eu acho que se envolve a troca. O Gabriel Menino não teria esse interesse, assim. Talvez o Zé Rafael seria o nome mais interessante, apesar dele ter uma lesão crônica que pode preocupar. Talvez ele venha pra cá e não consiga ter sequência. Não dá pra ter certeza, porque lesão crônica é algo que volta, né? Algo que você não tem uma expectativa dela acabar. Na verdade, ela pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar a sentir dores, digamos assim, e ficar indisponível. É um jogador de 31 anos, eu não considero 31 anos um cara velho, impossível de jogar. Jogador que tem qualidade, mas tem uma lesão crônica. No outro lado tem o Gabriel Menino, que a galera diz que tem problemas extra-campo, nunca vi nada do tipo, mas é um jogador que o Palmeiras aparentemente não quer lá de forma alguma, é um jogador que eu não teria o interesse de trazer pra cá. E a gente tá falando sobre entregar o Martinelli, um jogador de 23 anos, que desde que subiu se destacou. A gente fala muito do André ter conquistado a seleção, um jogador que virou, mas o Martinelli, ele chega a se destacar antes mesmo do André. É um cara técnico que teve, sim, problemas em 2024, e problemas que a gente pode mencionar ali também, ter pegado a função de zagueiro, ter pegado um ano onde ele também perde o seu companheiro, que era o cara mais marcador do time, e em compensação ter recebido em troca um jogador que hoje não tem a maturidade que o André tem, e que passou ali por problemas de adaptação, seria o caso do Facundo Bernal, mas é um jogador que eu acho que numa amostragem geral do Martinelli, a gente tem mais coisas boas nos últimos anos do que coisas ruins que pra mim representam talvez o ano dele em 2024. Mas é um jogador que nunca corre de corresponder ali dentro de campo, nunca corre das críticas da torcida, também não entra em embate com a torcida. E é um cara que sempre teve qualidade, assim. A galera pirou nessa ideia de Mortonelli e tudo mais. Eu acho que a gente tem que começar a ser um pouquinho mais cauteloso com isso. Uma coisa é fazer uma crítica pontual. É um jogador que é bom, ele pode errar, e ele pode errar até em mais de uma partida. Mas outra coisa é dizer que ele é um imprestável e que ele pode servir como uma moeda de troca nesse tipo de negociação. A gente vem reclamando muito de como o Fluminense às vezes vem buscando no mercado jogadores que são mais velhos e com problemas físicos, e a gente tá querendo desfazer
tem gente aceitando se desfazer de um jogador que hoje tem 23 anos e ao longo ali desse período, assim, não lembro do Martinelli ser um cara... Na verdade, o Martinelli não é um cara de muitas lesões e tudo mais. Eu acho uma negociação muito arriscada e não acho que o Martinelli deva sair como moeda de troca e não acho que faz sentido a gente trocar o Martinelli, e aí seja pelo Zé Rafael, seja pelo Gabriel Menino, seja até pelo tal Lucas Arcanjo, o goleiro que poderia vir pra cá. Eu não acho que faz sentido uma troca. Essa é a minha opinião sobre o caso e é uma negociação que está em curso. Inclusive, o Jair coloca que o Palmeiras hoje ele tem um interesse em... Ele liberaria os jogadores, isso não é uma questão do Palmeiras. O Palmeiras não tá querendo segurar os dois jogadores. Inclusive, o Zé Rafael também tem interesse da parte do Santos. Mas o Palmeiras gostaria de fazer uma negociação que não envolvesse troca. Então, me deu a entender que quem está propondo essa troca é o Fluminense. O que aí, assim, na minha cabeça não faz sentido. Se fosse ainda o Palmeiras pedindo, você poderia entender o porquê que o nome surgiu. Mas o Fluminense querendo fazer essa troca, não sei se o Martinelli hoje tem interesse em sair no Fluminense. Mas enfim, a gente tá também falando em reforçar um rival nacional. E que se o Palmeiras aceitar, tenha certeza que é porque sabe que é um bom negócio. Porque o Palmeiras também não é um time bobo e não é um time que não tenha dinheiro pra negociar um jogador. Então, assim, não gosto nada e tenho... Cara, acredito muito que se for se o Martinelli for Palmeiras, vai bem, vocês ainda vão estar reclamando. E assim, é aquilo. Eu acho que trazer um jogador com uma lesão crônica é um risco muito grande. Mas vamos passar então para um resumido, porque acho que não dá pra se estender muito. Fica à vontade, inclusive, para deixar sua opinião nos comentários. Mas vamos passar para falar sobre a outra loucura, que é o Marçal. A informação do Marçal foi dada pela equipe do Jornada, Lessa, Gabriel Amaral e Cauê Tinoco. E a informação é de que o Fluminense está negociando com o Marçal, que pertence ao Botafogo, mas não vai renovar o contrato para 2025. Quando eu fui perguntar pro Bernardo se valia a pena, se não valia a pena, o Bernardo falou: Júlia, o bom é que ele também pode ser zagueiro, o que eu acho que é uma função até que o Fluminense não está preocupado. Mas ele falou o seguinte: é um cara que não consegue ter 3 jogos em sequência por conta de lesão. É um cara bom, mas que não consegue jogar 3 jogos em sequência por conta de lesão. Ele até falou que é um jogador bom pra você compor o elenco, porque ele é um cara experiente, estilo Felipe Melo no sentido, vai furar uma bola se precisar, não vai correr da responsabilidade. É aquele cara experiente dentro de campo, o que é muito bom se você pensar em jogos de mata-mata, jogos grandes. Mas tem essa questão física, tanto que ele falou assim, cara, se vocês estão procurando pra ser titular, tá muito no caminho errado, assim, não dá pro Marçal ser titular. Ele, inclusive, foi muito bom ali pro Botafogo, tanto em 22 como em 23, foi importante até em 24, mas em 24 ele chegou a ser terceiro reserva na lateral. Então, assim, eu acho que se a gente tivesse... É uma negociação que me faz pouco sentido, porque... Tem a questão de ser um cara que vai sair barato pelo Fluminense, não ter que negociar com o clube, por ele já ter 35 anos. O Leicester chega a falar que é um salário que não é um salário barato, mas muito provavelmente o Fluminense também negociaria essa questão do salário. Ele com certeza não viria pelo que ele recebe hoje no Botafogo, até por essa questão física e tudo mais. Mas assim, me faz pouco sentido o Marçal, porque a gente tem, por exemplo, o Esquerdinha, que não foi preparado para entrar no profissional de fato em 2025. Eu espero que ele tenha chances, mas eu acredito que se ele tivesse tido mais oportunidades depois daquela falha contra o Grêmio, ele teria mais responsabilidade. Ah, mas tem o Carioca, gente. Carioca é outro nível. Carioca é outro nível. Acho que a gente teve possibilidade de disputar jogos de brasileiro, entrar no segundo tempo esse ano. E, infelizmente, teve pouca oportunidade. Foi jogado ali pro Sub-23. De repente, se ele tivesse um cara mais preparado, eu teria ali uma confiança de ter o Gabriel Fuentes como titular, o Esquerdinha e o Marçal ali no banco. Esquerdinha entrou...
viu que a coisa não vai dar muito certo, precisa fazer uma substituição, eu posso contar com o Marçal porque ele não é meu reserva imediato. Mas ele é um cara experiente. É um jogo que tá um pouco mais pesado. É um negócio que você precisa entrar no segundo tempo só pra administrar a parada ali. Vamos colocar o cara experiente, eu tenho ele ali no banco, mas eu não preciso usar ele todos os jogos. Acontece alguma coisa hoje, por exemplo, com o Gabriel Fuentes, a gente espera que não aconteça, mas a gente viu 2024, mostrou muito como a gente pode estar sujeito a uma lesão que pode tirar o cara, mesmo ele sendo saudável, mesmo tendo uma idade nova por vários jogos. E aí, por exemplo, seu primeiro reserva experiente é o Marçal, se o Esquerdinho não estiver dando conta. Assim, muita dificuldade de entender. Muita dificuldade de entender. Inclusive, no giro de jornadas de hoje, alguém falou assim, se for pra trazer o Marçal, era melhor ter pagado uma terapia de casal pra Mano e Marcelo se entenderem. E eu concordo muito com essa pessoa. O outro lateral, inclusive da posição também, que foi informação dos meninos de jornada, é o Lucas Esquivel. O Esquivel. Eu já vi gente do Atlético Paranaense chamando ele de Esquivel e pra mim soa muito melhor. Então vou seguir falando assim. Mas o Lucas Esquivel, 23 anos, do Atlético Paranaense. Fluminense teve interesse no jogador, mas o Atlético Paranaense falou que só negocia com o exterior. Até fui dar aquele confere pra ver onde eu tinha visto a matéria, mas foi no GE. No caso, até pra ficar bem claro, né? Não quer dizer que o dinheiro europeu vale mais que o dinheiro fluminense. Só que o Atlético Paranaense vê que vai ter uma valorização maior se ele vender pra Europa do que vendendo pro mercado brasileiro. Então não pretende negociar o jogador com o mercado brasileiro. Uma negociação que já seria difícil para ele ter contrato até o meio do ano de 2028 com o Atlético Paranaense, mas um jogador que, assim, um jogador considerado muito bom e até pela idade, né? Um jogador que você pode revender futuramente, que fez uma boa temporada no Atlético Paranaense, apesar ali da queda do CAP. Mas enfim, né? Não tem Fluminense com relação a ele, já não tem o que fazer. E aí, o que é mais provável mesmo é o Marçal, que é uma negociação mais simples. E hoje também foi falado sobre o Raul do Bragantino. E são tantos nomes que eu quase já ia me esquecendo dele, porque eu vou também fazer uma atualizada rápida só do que a gente teve de definição ou sobre novas informações de jogadores que já haviam sido especulados pelo Fluminense nos outros dias. Mas o Raul é o volante do Bragantino, volante de 28 anos, que a Monique Vilela havia falado mais cedo que o Fluminense tinha interesse no jogador, assim como o CAP, que fez proposta de fato por ele. O Vitor Lessa, Gabriel Amaral e Cauã Tinoco confirmaram que o Fluminense fez uma proposta pelo jogador, mas a situação dele hoje talvez esteja um pouco mais adiantada com o Atlético Paranaense. A tendência é que ele tá muito mais para lá do que para cá, digamos assim. Mas é um jogador que, apesar de ter qualidade, ele fez 3 cirurgias no joelho. Um cara que vem de lesões complicadíssimas, que aparentemente não vai vir pra cá, mas que só o fato do Fluminense se interessar por ele já preocupa, tá? E aí, pra gente fazer um resumo básico sobre os jogadores que a gente teve atualização hoje, como foi o caso do Isidro Pita, saiu informação também envolvendo ali o Tiquinho Soares, Ángel Romero, e eu já ia me esquecer, e Richarlison. Vou fazer uma apanhadão geral aqui, tá? O Isidro Pita não vem pra cá, segundo o César Luiz de Merlo, ele fechou com o Bragantino. Então, assim, essa é a parte que até aí que nos interessa. O Bragantino fez uma proposta maior do que o Fluminense, fechou com o Bragantino, vai pra lá, não vem pro Flu. Tiquinho Soares, saiu informação no jornal O Globo, do Davi Ferreira, de que o Tiquinho hoje tem um interesse em continuar no Botafogo. Então isso acho que dá uma esfriada nessa situação do Fluminense. Não sei se o Fluminense pode fazer uma outra proposta ali que agrade, mas hoje a informação que saiu é de que ele pretende continuar lá e acredita até que pode retomar a titularidade. Então acho muito difícil essa situação se reverter. O Ángel Romero foi um cara que foi citado lá na frente, né, com o interesse do Fluminense pelo Samir Carvalho, e agora voltou a ter o seu nome falado com relação ao Fluminense pela CNN. Mas é um cara que tá negociando com o Corinthians uma renovação, então parece muito mais uma situação para pressionar o Corinthians do que uma situação do Fluminense interessado de fato no jogador. Eu acho que enquanto a gente não tiver uma questão do tipo, tem proposta do Fluminense ou coisa do tipo, nem vale gastar muita saliva com relação a ele.
E o Richarlison, assim, pra fazer realmente aquele apanhadão geral, e foi um cara que teve seu nome citado algumas vezes ao longo desse dia, o GE publicou nessa quarta-feira que o Fluminense tem uma reunião marcada com o Richarlison, com o Tottenham, na verdade, nessa quinta-feira, dia 19, né? Já é quinta-feira, porque eu tô gravando esse vídeo de madrugada. Justamente para ver a situação do Richarlison. Só que o jornalista Thiago Asmar publicou um vídeo dizendo que falou com o próprio Richarlison e que o Richarlison disse que ele não recusou as propostas nem de Fluminense, nem de Flamengo. Quem recusou foi o Tottenham. Então que não tem chance dele vir para cá, porque o Tottenham não quer liberar, né? Nem é uma questão de, tipo, ele não quer vir, como algumas páginas divulgaram, mas de que o Tottenham não vai negociar o jogador, então não tem chance dele jogar aqui no Brasil nessa temporada. E aí, assim, fica confuso essa situação de que o Fluminense vai ter uma reunião nessa quinta-feira, porque o próprio Richarlison comentou esse vídeo do Asmar sem negar a informação. Pelo contrário, dizendo assim, é bom que para de sair fake news, vamos ver se agora para de sair fake news. Então, assim, não acredito, não tô falando aqui que é fake news por parte do GE, mas são informações um pouco confusas. Talvez, de fato, teria uma reunião e não vai ter, ou coisa do tipo. Ou até vai ter uma reunião, mas já com, sei lá, o Fluminense tentando insistir numa parada, ou porque já tava algo marcado, assim, não sei. Mas, assim, é aquela possibilidade, se em algum momento eu me iludir com isso, hoje eu acho quase impossível. Então esse foi o nosso apanhadão, espero que vocês tenham gostado. Inclusive você que tá assistindo esse vídeo aqui, até se você chegou até aqui, muito obrigada por esse voto de confiança, essa audiência. E, inclusive, vou te dar uma missão, assim, se você assistiu esse vídeo até aqui, me ajuda nos comentários me dizendo se você gostou. Eu tô tentando fazer uns vídeos agora com menos cortes. Acaba que eu falo mais, que às vezes vocês veem que eu travo em uma palavra e eu só faço a correção, não tô mais fazendo cortes, igual eu poderia ter feito agora, porque eu acho que fica menos cansativo o vídeo do que quando ele tá muito picotado. Eu tive essa impressão, não sei o que vocês acham, mas deixa aí nos comentários. E a gente tá fazendo lives todos os dias, 5 horas da tarde, comentando todas essas paradas ao vivo. Os membros têm prioridade na leitura dos comentários, mas eu faço o máximo possível ali pra conseguir ler todos os comentários. Então, se puder dar essa moral também, fica ligadinho, já se inscreve, fica ligado na comunidade, que eu sempre lanço lá quando vai ter live. E é isso. Beijo no coração, saudações tricolores, e vou tentar fazer uns apanhadões assim mais vezes aqui no canal. Tamo junto!